Há cerca de 10 anos, quando eu tinha 15 anos, minha tia Jo, minha melhor amiga Lynn e eu decidimos do nada fazermos uma festa do pijama. Tínhamos nos reunido na casa da minha avó e tia, e estávamos assistindo filmes, comendo pizza e lanches, e chegou por volta das 11 da noite, então decidimos ficar lá em vez de ir para casa. Fomos para a cama por volta da meia-noite e decidimos ficar todos na cama de casal de Jo. Não fomos dormir logo, é claro, estávamos fofocando e mexericando, como fazem as adolescentes. Chegamos por volta da 1 da manhã e decidimos tentar dormir, então apagamos as luzes e fomos para a cama. Ainda não dormimos de imediato, estávamos fazendo piadas e rindo no escuro enquanto brigávamos pela coberta. O quarto de Jo fica no primeiro andar, e está disposto desta maneira: entre pela porta, a cama e a janela estão sempre à sua frente com a parte superior da cama contra a parede com a janela sobre ela. Eu estava dormindo naquela ponta, então minha cabeça estava na ponta da parede, enquanto Jo e Lynn dormiam ao contrário, com vista para a janela. Eu estava lentamente começando a adormecer, mas continuava a ouvir este barulho que soava um pouco como algo raspando a parede do lado de fora. Tentei ignorá-lo, mas ele me manteve acordado, então me deitei no escuro com os olhos abertos e esperei pela exaustão assumir o controle. De repente, Jo gritou, saltou da cama e disse: "Afaste-se da janela." Lynn então gritou, e eu olhei para a janela para ver o que estava acontecendo e vi a silhueta de uma pessoa com os braços levantados. Corremos para baixo gritando por minha babá, que saiu correndo da sala para ver o que era todo o barulho. Jo estava chorando neste momento enquanto Lynn e eu estávamos apenas em choque, e cada um de nós tentou explicar o que havia acabado de acontecer. Uma vez que finalmente conseguimos soltar, minha babá chamou a polícia e subiu com um bastão para ver se a pessoa ainda estava lá. Eles não estavam. A polícia apareceu e pegou nossas declarações, verificou a área e não encontrou nada, mas nos deu outro número para ligar caso algo suspeito acontecesse ou o cara voltasse. Decidimos dormir lá embaixo em vez de voltarmos para o quarto de Jo. Ficamos em pânico e assustados, mas Jo ainda estava em estado de alerta. Lynn e eu tentamos acalmá-la e confortá-la dizendo que ele tinha ido embora e que poderíamos chamar a polícia se ele voltasse, mas Jo nos olhou nos olhos e nos disse algo que faz minha pele rastejar quando eu penso nisso agora. Veja, Jo vive nesta grande casa em estilo vitoriano em uma área tranquila, e enquanto há um telhado logo abaixo de sua janela, ela sempre tranca a janela antes de dormir e a fechadura é facilmente visível. Esta pessoa, este cara, subiu no telhado e tentou abrir a janela da Jo. Mas o cara tinha os braços levantados, o que me confundiu até que Jo me disse que sua janela pode abrir para os dois lados, e ela frequentemente abria de cima em vez de baixo. O cara estava claramente vigiando a casa por pelo menos um dia e tinha decidido atacar naquela noite, mas felizmente nós estávamos dormindo e o vimos. Se Jo estivesse sozinha naquela noite, ela estaria deitada em sua cama normalmente e não teria visto a silhueta. Sempre fui bom amigo de um de meus primos, Cole, que tem a mesma idade que eu. Nós dois não éramos inseparáveis, mas sempre nos dávamos muito bem juntos, e éramos muitas vezes encontrados juntos, tanto na escola, como sempre acabávamos juntos na mesma turma durante toda a escola primária, quanto fora dela. Quando tínhamos 12 anos e na sexta série, eu andava com Cole em uma tarde de sexta-feira por volta da última parte de maio, e ficamos empolgados no início do fim de semana. Tínhamos acabado na casa dele, já que ele não morava muito longe de mim, e a certa altura minha mãe ligou para dizer que nosso avô estava no hospital. Embora não se esperasse que o problema com nosso avô fosse fatal, ele estava sendo mantido no hospital durante a noite para observação, e tanto meus pais como os de Cole estavam planejando ficar com ele e com a avó no hospital, já que minha mãe e sua irmã eram os dois irmãos que moravam por perto. Disseram-me que me foi dado o ok para passar a noite na casa de Cole, com o irmão de 15 anos de Cole, Hunter no comando enquanto nossos pais estavam fora.
e isto estava bem por nós. Eu me dei bastante bem com Hunter, e ele nunca foi o irmão primo mandão mais velho que alguns de meus outros amigos disseram que tinham que aturar. Encomendamos pizza, e gostamos de fazer as bobagens como os meninos daquela idade tendem a fazer. Por volta de 9 horas aproximadamente, houve uma batida na porta da frente, e Cole foi atender. Eu estava um pouco curioso sobre quem poderia ser a essa hora da noite, e por isso observei de longe. Na porta estavam 2 caras mais velhos. Eles disseram que estavam com a cidade e que estavam investigando relatórios sobre a pressão da água que supostamente era ruim no bairro. Eles perguntaram a Cole se seus pais estavam em casa, e quando Cole disse que eles estavam indisponíveis naquele momento, o que nos disseram para dizer a estranhos se nossos pais não estivessem em casa, os caras começaram a fazer um monte de perguntas sobre como a pressão da água estava na casa e se eles poderiam entrar para verificar. Hunter veio naquele momento e educadamente disse aos rapazes que a pressão da água estava boa, e talvez eles devessem ir em frente para verificar outras casas na vizinhança. Os caras pareceram relutantes em sair, mas se viraram e foram embora depois que Hunter começou a fechar a porta. Depois que a porta foi fechada, olhamos um para o outro e encolhemos os ombros, mas não pensamos muito nisso depois disso e voltamos a brincar. Eventualmente, decidimos ir para a cama. Cole e Hunter dividiram um quarto, e todos concordamos que eu dormiria lá dentro com eles, em vez de no sofá ou algo assim, para que pudéssemos conversar enquanto adormecíamos, e Hunter pegou um saco de dormir de seus suprimentos de acampamento para mim. Quando entramos no quarto deles, eles se despiram até as cuecas, e eu me lembrei que Cole havia me mencionado uma vez atrás que eles haviam começado a dormir só de roupa íntima. Como eu não tinha planejado inicialmente passar a noite, não tinha trazido nada comigo de casa, mas como não estava com vontade de dormir em minhas roupas, despi-me também, embora me sentisse um pouco envergonhado, apesar de sermos todos homens lá e eu sabia que eles não diriam nada nem seriam julgadores. Eles subiram em suas camas e eu rastejei rapidamente para dentro do saco de dormir, e depois de conversar um pouco sobre coisas aleatórias, acabamos adormecendo. Na manhã seguinte levantei-me cedo porque tinha que fazer xixi, e então saí calmamente do saco de dormir e fui fazer meus negócios no banheiro. No caminho de volta para o quarto, ouvi algo na sala da família, que ficava no extremo oposto da casa dos quartos e do banheiro particular que eu estava usando. Não dei muita atenção a isso na época, pensando que deveria ser Cole ou Hunter, até que voltei ao quarto e percebi que ambos ainda estavam lá dentro. Tentando não entrar em pânico, acordei-os e disse-lhes que achava que alguém estava na casa. Eles me seguiram silenciosamente, e no momento em que entramos no quarto de família vimos os 2 caras da noite anterior lá dentro, e ficou bastante claro que eles estavam roubando o lugar. Um deles começou a se mover em nossa direção quando puxou de uma faca de aparência maliciosa. Nós 3 corremos prontamente para a porta da frente, de alguma forma conseguimos destrancá-la e abri-la, e fugimos para fora. Por sorte, um policial passava por lá naquele momento em particular. Rapidamente o sinalizamos e lhe contamos sobre os 2 caras na casa. O policial pediu reforços, e em poucos minutos vários outros policiais estavam lá, e eles continuaram a entrar na casa, e depois de algumas buscas eles pegaram os 2 caras. Os policiais descobriram que os 2 caras devem ter entrado por uma janela da lavanderia que tinha um trinco quebrado, e provavelmente tinham como alvo aquela casa porque, embora não estivesse vazia, eles provavelmente tinham percebido que não havia adultos lá e acharam que se os descobríssemos, poderíamos ser mais facilmente lidados do que adultos. Para piorar a situação, enquanto esperávamos lá fora durante as buscas da polícia na casa, ambos para pegar os 2 caras e garantir que não houvesse mais ninguém com eles, alguns dos vizinhos saíram para ver do que se tratava o tumulto, e isto incluiu algumas crianças que frequentaram a mesma escola que Cole e eu, incluindo alguns que estavam em nossa turma da 6ª série conosco. Foi durante esse período que nós 3 percebemos que nunca tínhamos tido a oportunidade de nos vestir, então, como no pesadelo estereotipado, tivemos que ficar do lado de fora,
à vista de todos, apenas com nossas cuecas, para o que parecia gostar para sempre, antes de sermos autorizados a voltar para dentro. Quando voltamos à escola na segunda-feira, Cole e eu tivemos que aturar mais do que um pouco de risadinhas, olhares e piadas durante as semanas seguintes até o fim da escola para o verão. Embora eu realmente não fosse muito popular no ensino fundamental ou no ensino médio, finalmente fiz alguns amigos no ensino médio. Acho que eu não poderia afirmar ter sido popular, mas pelo menos tinha alguns amigos com quem conviver. Tudo começou quando um dia eu faltei da escola com um cara chamado João. Não tendo muito o que realmente fazer, fomos às lojas de violão e tocamos violão. Acho que ele não sabia que eu tocava e quando ele soube que eu tocava, acabamos passando muito mais tempo juntos. Eu também conheci alguns de seus amigos. Na maioria das vezes só saíamos e tocávamos violão o tempo todo. Não era minha coisa favorita absoluta, mas eu tinha amigos pela primeira vez, então isso era legal. Uma sexta-feira na escola, João, que morava com sua avó, me disse que ela ia estar fora da cidade no fim de semana. Ele disse que ia ter alguns caras lá e que eu deveria estar lá. Eu, é claro, estava feliz por ter algo para fazer. A avó de João morava bem na periferia da cidade. Era uma casa de 2 andares ao lado dos trilhos do trem. João vivia no sótão e geralmente era lá que estávamos quando estávamos andando e tocando violão. Eu realmente não conhecia todos os amigos de João, então eu estava me sentindo um pouco estranho por estar perto de todas essas pessoas. Ficamos acordados até muito tarde tocando violão e passando a primeira noite ali. Foi legal, mas havia um cara que estava me assustando um pouco. Seu nome era Ken e ele era apenas um pouco estranho. Ele não tocava violão de jeito nenhum. Ele também não falava muito, o que eu achei estranho. Estávamos todos no quarto do João, então estávamos todos esparramados em alguns móveis. Eu estava deitado na cama e, a certa altura, o Ken encostou e puxou o colchão para cima. Sem realmente pedir a permissão de João, ele tirou suas revistas pornográficas e começou a olhar através delas enquanto os outros de nós apenas tocavam violão. Isso me pareceu estranho. Ainda mais estranho, ele realmente não interagiu bem com nenhum de nós quando estava olhando as revistas. No entanto, ocasionalmente eu o pegava olhando para a revista dele e me encarando. Ele sorria e parecia apenas desagradável. Apesar de estar bem quente no sótão, todos nós nos afastamos para dormir em algum momento. Não era incomum. Mas eu tinha dificuldade para dormir na cama do João. Fiquei inquieto e acordei uma vez. Fiquei surpreso ao ver que Ken ainda estava acordado e que ele ainda estava verificando aquelas revistas. E ele estava olhando para mim com um sorriso mais desagradável. Eu imediatamente fechei os olhos, sem saber se ele estava ciente de que eu já tinha me levantado. Na próxima vez em que acordei, ele ainda estava nisso. Eu cambaleei para fora da sala, murmurando algo sobre a necessidade de um copo de água. Quando eu estava lá embaixo, estava muito mais frio do que no sótão. Decidi cair no sofá. Eu disse a mim mesmo que o tinha feito porque estava mais fresco. Mas eu realmente o fiz por causa de Ken. Ele simplesmente não me agradava. Adormeci bem rápido e fui acordado mais tarde. Ouvi alguém se movimentando na cozinha. Achei que era um dos caras que estava pegando um copo de água. Simplesmente virei de costas e tentei voltar a dormir. Acordei mais tarde porque senti o sofá se movendo. Devo ter me virado durante o sono porque não estava mais de frente para a parte de trás do sofá. Olhei e imediatamente notei o que estava movendo o sofá. Quem estava sentado no chão com os pés apoiados contra o sofá. Ele estava olhando fixamente para mim enquanto segurava uma faca. Eu estava realmente assustado agora.
mas acho que ele não notou que eu abri meus olhos. Com ele segurando a faca, eu realmente não queria chocá-lo nem nada. Então eu fechei os olhos e fingi que ia dormir. Entretanto, era difícil pensar em outra coisa que não fosse o que esta aberração estava fazendo. Eu apenas prendi a respiração e esperei até que tudo acabasse. Quando acabou, senti-o tirar os pés do sofá e ficar de pé. Então senti a ponta da faca nas minhas costas enquanto ele a traçava ao longo do lado. Eu me preparei para ser esfaqueado, mas felizmente não fui. Depois de 1 minuto, ele levou a faca de volta para a cozinha e voltou para o sótão. Eu saí da casa e fui para a minha. Eu não podia estar na mesma casa que aquela aberração e quando contei ao João sobre isso, ele ficou furioso. Eu nunca mais vi Ken, ainda bem.